Há coisas que parecem simples, gestos de bondade, presentes inocentes, favores que chegam em momentos de necessidade. Mas, segundo os antigos ensinamentos da sabedoria judaica, há dádivas que não vêm da luz, vêm da sombra. Existem presentes que abrem portas invisíveis e há ajudas que, em vez de libertar, aprisionam. É por isso que os antigos rabinos diziam: nem tudo o que reluz é bênção, e nem toda mão estendida traz luz. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga as intenções das pessoas ao seu redor. Na tradição judaica, o ato de dar e receber é algo sagrado. Cada presente carrega energia, intenção e vínculo espiritual. E é exatamente por isso que a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, alerta. Existem 10 coisas que jamais devemos aceitar de ninguém, não importa o quanto pareçam inofensivas, porque cada uma delas carrega um peso energético capaz de alterar o rumo da sua vida sem que você perceba. Imagine uma pessoa que, em um momento difícil, aceita algo de alguém sem questionar. Um objeto, um favor, um pequeno presente. Aquilo parece um gesto de carinho, mas espiritualmente um elo foi criado. A energia de quem dá passa para quem recebe. E se a intenção do doador for impura, movida por inveja, interesse ou manipulação, esse vínculo pode drenar a sua força vital, como se abrisse uma brecha espiritual dentro de você. Os sábios diziam que aceitar algo sem discernimento é como abrir a porta da sua casa para um estranho no meio da noite. Você não sabe o que ele traz consigo. Pode ser luz, mas pode ser escuridão. Por isso, os antigos ensinavam que, antes de aceitar qualquer coisa, é preciso sentir a intenção por trás do gesto. O universo é feito de trocas energéticas, nada é gratuito. Quando alguém te dá algo, está depositando uma parte de si naquele objeto. E se essa parte estiver desequilibrada, você herda o desequilíbrio junto. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que a energia de quem oferece é tão importante quanto o presente em si. Um pão oferecido por inveja pode roubar tua paz. Um favor feito com segundas intenções pode se transformar em um laço invisível, te prendendo à vontade do outro. Um presente dado por alguém que deseja te controlar pode selar espiritualmente uma dívida que você nem sabe que contraiu. E é por isso que, na sabedoria judaica, existe o conceito de Kelipá, as cascas, energias impuras que se disfarçam de boas intenções. Elas se escondem em gestos, em palavras doces, em supostas ajudas. O que parece amor pode ser controle. O que parece generosidade pode ser domínio. E o que parece sorte pode ser armadilha. Por isso, um coração sábio não rejeita tudo, mas também não aceita qualquer coisa. Ele discerne, sente e observa a vibração antes de receber. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele desconforto sutil ao receber algo de alguém. Um presente que no momento parecia bom, mas logo depois você percebeu que algo mudou. O ambiente ficou pesado, os pensamentos se embaralharam, o humor caiu. Nada físico aconteceu, mas algo energético foi transferido. Os antigos chamavam isso de transferência de Mazal, ou seja, de sorte, destino, energia vital. A boa sorte de um pode ser drenada quando se conecta à intenção errada. E é aqui que mora o perigo silencioso. Aceitar ajuda, favores ou presentes de quem não está em alinhamento espiritual pode contaminar teu campo energético, mesmo que você tenha um coração puro. Porque a pureza do teu coração não neutraliza a impureza do outro. A energia não se apaga, ela se transfere. E muitas vezes, quando você se sente travado, cansado ou sem direção, é porque está carregando energias que não são suas, mas que entraram pela porta da boa intenção dos outros. Nos próximos minutos, eu vou te revelar quais são essas 10 coisas que a sabedoria judaica alerta para jamais aceitar, e porque cada uma delas tem um impacto espiritual profundo. E mais,
você vai entender como proteger a sua energia, manter o equilíbrio do seu campo e reconhecer quando uma bênção é, na verdade, uma armadilha espiritual disfarçada. A primeira coisa que a sabedoria judaica nos alerta para jamais aceitar é presentes vindos de pessoas que você sabe que sentem inveja de você. Pode parecer rude recusar, mas espiritualmente é uma das maiores proteções que você pode ter. A Cábala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que a inveja é como uma energia pegajosa que se adere ao objeto e o transforma em um canal de bloqueio. O presente carrega a frequência emocional de quem o oferece. E quando a motivação é inveja, o objeto se torna um condutor de energia pesada, drenando vitalidade, clareza e até prosperidade. É por isso que muitos sábios antigos se recusavam a aceitar até mesmo flores ou alimentos de pessoas invejosas, não por arrogância, mas por proteção espiritual. Imagine que alguém te oferece algo, mas lá no fundo sente desconforto com o teu sucesso, tua alegria ou tua luz. Ao aceitar, você cria um laço energético entre o teu campo e o dela. A energia que antes fluía livremente começa a se misturar com a dela, e a inveja, que é uma forma de desejar o que o outro tem, passa a se infiltrar no teu caminho. Aos poucos, você começa a sentir uma estranha sensação de peso, cansaço ou até azar repentino. Nada físico mudou, mas espiritualmente um canal foi aberto. A segunda coisa que você jamais deve aceitar, segundo a Cábala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, é dinheiro ou ajuda financeira de pessoas com intenções ocultas. O dinheiro é um dos veículos mais poderosos de energia no mundo físico. Ele não é apenas papel, é fluxo de energia condensada. E quem o oferece deposita nesse fluxo sua própria vibração. Quando alguém te dá dinheiro esperando algo em troca, mesmo que não diga, essa expectativa fica impressa energeticamente na quantia. Ao aceitar, você não recebe apenas o valor. Você assume uma dívida espiritual invisível. Os rabinos antigos contavam histórias sobre pessoas que aceitavam ajuda financeira e depois, inexplicavelmente, tudo começava a dar errado. Não porque o dinheiro em si fosse amaldiçoado, mas porque a intenção de quem o ofereceu estava contaminada com desejo de controle, manipulação ou domínio. E quando você aceita, é como se dissesse espiritualmente: eu aceito também o seu domínio sobre mim. É por isso que os sábios ensinavam que é melhor ter pouco com liberdade do que muito com dependência. A terceira coisa que nunca se deve aceitar é comida ou bebida de pessoas que você sente, que não desejam o seu bem. No misticismo judaico, a comida é considerada um canal direto de energia. Quando você ingere um alimento, você absorve não só os nutrientes, mas também a intenção com que ele foi preparado. A Cábala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que o ato de cozinhar é espiritual. As emoções e pensamentos de quem prepara penetram no alimento como uma vibração sutil. Por isso, os sábios alertavam: nunca coma da mesa de quem te olha com olhos de julgamento. Quantas vezes você aceitou algo por educação, mesmo sentindo algo estranho no ambiente? E depois percebeu que o seu humor mudou, o corpo ficou pesado ou o sono perturbado. Essas reações não são coincidência. São sinais de que o seu campo energético absorveu algo denso. Não é superstição, é sensibilidade espiritual. A quarta coisa que a sabedoria judaica recomenda evitar são favores de pessoas que tentam comprar a sua lealdade. Isso é mais comum do que se imagina. Alguém ajuda, empresta, oferece apoio, mas no fundo, o que quer é criar uma sensação de dívida dentro de você. A Cábala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que a verdadeira ajuda vem da luz e não cobra nada em troca. Mas quando o favor vem carregado de interesse, ele cria um laço espiritual de submissão.
Você começa a sentir que deve algo àquela pessoa e energeticamente passa a se enfraquecer diante dela. Esse tipo de energia é perigoso porque parece gratidão, mas é culpa disfarçada. E gratidão liberta, a culpa aprisiona. E há pessoas que, de forma inconsciente, usam a bondade como ferramenta de domínio. É o tipo de favor que te cala, que te obriga a aceitar comportamentos que você não deveria tolerar, apenas porque a pessoa te ajudou. No plano espiritual, isso é um roubo de energia. A quinta coisa que jamais deve ser aceita são objetos pessoais usados de pessoas que vivem em desequilíbrio espiritual ou emocional. Roupas, acessórios, joias, pertences antigos, tudo isso carrega a impressão energética de quem usou. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que cada objeto absorve a frequência vibracional de seu dono. Se a pessoa que o utilizava estava em sofrimento, raiva ou tristeza, essa vibração permanece ali como uma marca invisível. Ao usar, você se conecta a essa memória energética e ela começa a interagir com o seu campo. É por isso que, nas antigas comunidades judaicas, era comum purificar objetos recebidos, não apenas com limpeza física, mas com orações, bênçãos e até fogo simbólico para que a energia do antigo dono fosse neutralizada. Porque um simples colar, um anel ou uma peça de roupa pode carregar lembranças espirituais que não te pertencem. Essas são as 5 primeiras coisas que jamais devemos aceitar de ninguém, segundo os sábios da tradição judaica. Cada uma delas é uma porta, e cabe a você decidir se ela será um portal de luz ou uma passagem para a escuridão. No restante deste vídeo, eu vou te revelar as 5 últimas, e a 10ª delas é a mais perigosa de todas, porque ela não se disfarça em um objeto, mas em uma emoção. Agora que você já compreendeu as 5 primeiras coisas que jamais deve aceitar de ninguém, prepare-se, porque as próximas são ainda mais sutis e perigosas. São aquelas que entram na sua vida não pelas mãos, mas pelo coração. A 6ª coisa que a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, nos alerta para nunca aceitar, é palavras de desânimo disfarçadas de conselhos. Essas são as mais traiçoeiras, porque vêm de quem parece se importar. São frases como: acho que isso é grande demais para você, não se iluda, melhor não sonhar alto demais. No nível físico, parecem apenas conselhos, mas espiritualmente são flechas de bloqueio. Os rabinos explicam que as palavras têm energia. Quando alguém fala com emoção, aquilo se materializa no plano energético. Então, quando você aceita esse tipo de conselho, você está permitindo que a limitação do outro se infiltre no seu campo. E a partir daí, sem perceber, você começa a duvidar de si mesmo, a hesitar, a acreditar que não é capaz. Um simples comentário se transforma em uma maldição silenciosa. Por isso, o justo, segundo a sabedoria judaica, ouve com respeito, mas guarda seu coração. Nem toda palavra merece abrigo. A 7ª coisa que jamais se deve aceitar são elogios falsos ou manipulativos. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que há palavras de luz e há palavras de ego. O elogio verdadeiro eleva, mas o elogio falso aprisiona. Quando alguém te elogia com segundas intenções, tentando te amaciar para depois te dominar, o elogio se transforma em uma armadilha energética. Você começa a buscar a aprovação dessa pessoa, a se moldar para continuar recebendo aquele reconhecimento. E é assim que muitos perdem sua essência, tentando agradar quem os manipula. A 8ª coisa é aceitar presentes ou símbolos que carregam crenças espirituais contrárias às suas. Parece algo pequeno, mas energeticamente é poderoso. Um símbolo é mais do que um objeto. Ele é um canal de energia. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que cada símbolo carrega uma vibração específica ligada à intenção espiritual de quem o criou. Quando você aceita algo que representa uma força contrária ao seu caminho de luz, você mistura códigos energéticos dentro de si e isso gera confusão espiritual.
É como tentar sintonizar duas rádios diferentes na mesma frequência. O som sai distorcido. Por isso, os sábios diziam: nem todo símbolo bonito é puro. Antes de aceitar qualquer objeto que tenha ligação espiritual, colares, amuletos, imagens, pergunte-se quem me deu isso e qual energia acompanha esse gesto. Se o coração hesitar, é sinal de que a resposta já foi dada. E antes de revelar as duas últimas, eu quero te dizer algo importante. Quando este vídeo terminar, vá até o vídeo que está fixado nos comentários. Lá eu revelo algo que poucos sabem, o segredo por trás da prosperidade judaica. E como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar esses princípios milenares e prosperar de forma real, espiritual e material. É uma revelação profunda, diretamente ligada ao que estamos falando aqui, porque quem entende o fluxo da energia de dar e receber, entende também o caminho da verdadeira abundância. Então, depois que terminar este vídeo, não se esqueça, o vídeo fixado nos comentários vai te mostrar o que muitos passam a vida sem descobrir. A nona coisa que jamais devemos aceitar, segundo a sabedoria judaica, é culpa emocional disfarçada de afeto. Isso acontece quando alguém te faz sentir responsável pela dor dela, quando diz, olha o que você me fez sentir, ou eu só agi assim por sua causa. Parece uma conversa comum, mas espiritualmente é uma transferência de peso. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que a culpa é uma das energias mais densas do mundo espiritual. Quando você aceita a culpa que não é sua, você cria um laço que te prende à vibração do outro, como uma corrente invisível que suga a tua luz. E a décima, a mais perigosa de todas, é aceitar promessas vazias, especialmente de pessoas que sabem que nunca vão cumpri-las. Na espiritualidade judaica, a palavra é sagrada. Cada promessa cria uma ponte entre dois mundos, o mundo da intenção e o mundo da ação. Quando alguém promete e não cumpre, essa ponte se quebra e as ruínas dela caem sobre quem acreditou. É por isso que os sábios dizem que promessas são contratos espirituais. Aceitar uma promessa falsa é como assinar um contrato invisível com a frustração. Essas 10 coisas, por mais simples que pareçam, são as portas pelas quais a energia da escuridão entra na vida de muitos sem que percebam. E o mais perigoso é que elas vêm disfarçadas de amor, de ajuda, de carinho. Por isso, o verdadeiro despertar espiritual começa com discernimento. Nem tudo o que vem de mãos abertas vem da luz. Nos próximos minutos, você vai entender como se proteger dessas influências, como limpar o seu campo e restabelecer o fluxo de energia pura que vem da luz divina. Porque proteger-se espiritualmente não é desconfiança, é sabedoria. Agora que você conhece as 10 coisas que jamais deve aceitar de ninguém, é hora de entender como se proteger espiritualmente dessas influências. Porque não basta apenas evitar, é preciso blindar a alma. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que a luz e a escuridão não lutam diretamente. A luz simplesmente entra e a escuridão desaparece. Portanto, a primeira proteção é a consciência. Quando você percebe de onde vem uma energia, ela perde o poder de te dominar. Os antigos cabalistas diziam que a energia segue a atenção. Isso significa que, se você dá foco ao medo, ele cresce. Mas se você dá foco à luz, ela te cobre. Então, toda vez que sentir que alguém está te oferecendo algo carregado, seja um presente, uma palavra ou um gesto, antes de aceitar, respire fundo e se pergunte: isso vem da luz ou do ego? Se houver dúvida, não aceite. A alma sente o que os olhos não veem. Há uma antiga história judaica sobre um rabino que nunca aceitava comida de estranhos. Certa vez, um homem insistiu em oferecer-lhe pão, dizendo que era um presente de coração. O rabino olhou nos olhos dele e respondeu: meu filho, quando o pão vem com intenções erradas, ele alimenta o corpo, mas envenena o espírito.
O homem riu e foi embora. Dias depois, descobriu-se que aquele homem odiava o rabino e havia colocado energia negativa naquele alimento durante a preparação. O rabino, com discernimento, escapou de algo invisível, mas real. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que cada pessoa carrega uma frequência espiritual. Quando alguém nos oferece algo, parte dessa frequência é transferida junto. É por isso que devemos ter cuidado até com quem tocamos, abraçamos ou com quem dividimos segredos. As conexões humanas são como fios de energia. Umas nos elevam, outras nos drenam. E a chave para não ser sugado está em elevar sua própria vibração. Mas como elevar essa vibração? Os mestres judaicos revelam um segredo simples: a gratidão silenciosa. Quando você acorda e agradece, mesmo em pensamento, você cria uma armadura espiritual que o protege do olhar invejoso, da palavra negativa e até de presentes contaminados. O mal não se aproxima de quem vibra na gratidão, porque a gratidão é o som da alma conectada à fonte. Outro método poderoso é o ato de compartilhar. Quando você ajuda alguém, não por interesse, mas por amor, você cria luz. E a luz, segundo a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, é a única força que o mal não pode penetrar. Ajudar sem esperar nada em troca é como acender uma vela num quarto escuro. A escuridão não tem escolha senão se retirar. E talvez o mais importante de todos os segredos: não devolver a escuridão com escuridão. Quando alguém te ofende, te engana ou te prejudica, a reação natural é querer revidar. Mas a Cabala ensina que quem responde ódio com ódio se iguala espiritualmente ao agressor. O verdadeiro sábio responde trevas com luz, silêncio e discernimento. Isso não é fraqueza, é domínio. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te presentear com algo suspeito ou te oferecer ajuda que soa estranha, olhe além da aparência. Veja a energia, o olhar, a intenção. E lembre-se, nada é apenas o que parece. A aparência é o disfarce preferido da escuridão. O povo judeu aprendeu, ao longo dos séculos, a ler o invisível. A prosperidade, a força e a sabedoria deles nasceram desse discernimento. Saber o que receber e o que recusar. Porque aceitar algo errado é abrir a porta errada. E há portas que, uma vez abertas, são difíceis de fechar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar essas pessoas e situações antes que se aproximem de você. E como limpar o campo energético caso já tenha aceitado algo que não deveria. Essa parte é essencial e pode mudar completamente o rumo espiritual da sua vida. Agora que você entende como se proteger antes que a energia chegue até você, precisamos falar sobre algo ainda mais importante: como perceber quando ela já entrou. Porque muitas vezes o mal não chega com trovões, ele chega com silêncio. Ele chega com um cansaço que você não sabe explicar, uma tristeza que aparece sem motivo, ou uma sequência de contratempos que parecem coincidir exatamente depois de você ter aceitado algo de alguém. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que as energias negativas não se instalam de repente, elas se infiltram. Elas começam como pequenas rachaduras no campo espiritual. E se você não fecha essas brechas, a luz começa a vazar. Um elogio falso que você acreditou, um presente aceito com desconfiança, uma palavra que te feriu e você guardou em silêncio. Tudo isso abre pequenas janelas por onde a escuridão tenta entrar. Mas como saber se isso aconteceu? Os cabalistas antigos ensinavam que há 3 sinais espirituais que mostram quando a sua energia foi tocada. Primeiro, a confusão mental, quando decisões simples parecem difíceis e você sente que perdeu o foco. Segundo, a apatia espiritual. Você começa a se afastar das práticas que te conectam com a luz. Perde o desejo de orar, meditar ou estudar. E terceiro, a inversão emocional. Quando coisas que antes te faziam bem passam a te incomodar e pessoas boas parecem distantes.
Esses sinais não significam que você é fraco. Eles significam que algo interferiu no fluxo natural da sua alma. E segundo a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, toda interferência pode ser revertida quando se reconecta à luz original. Existe uma história antiga, guardada nos textos dos sábios, sobre um homem que recebia presentes constantemente. Ele era generoso, ajudava muitos, mas nunca recusava nada. Um dia, recebeu uma taça de prata de um estranho. À noite, sonhou que a casa dele estava sendo invadida por sombras. No sonho, ele tentava acender uma vela, mas a chama se apagava toda vez. No dia seguinte, procurou um rabino e contou o que viu. O rabino olhou fixamente para ele e disse: "Devolva a taça. Ela não pertence à sua luz." O homem devolveu o presente, fez uma oração de limpeza e naquela mesma noite dormiu em paz. Os rabinos explicam que cada objeto carrega o campo emocional de quem o tocou. E quando esse objeto entra na sua casa, ele se torna um portal da intenção original. É por isso que, dentro da tradição judaica, há o costume de purificar objetos novos antes de usá-los. Às vezes, a limpeza não é física, é espiritual. Se você sente que aceitou algo que trouxe peso ou confusão à sua vida, faça o que os sábios chamam de tikkun, que significa retificação ou correção espiritual. Coloque o objeto sobre uma mesa, acenda uma vela branca, com cuidado físico e respeito, e faça uma oração de devolução. Diga mentalmente: "Eu devolvo toda energia que não pertence à luz, e restauro a pureza da minha alma e da minha casa." Não se trata de superstição. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que a intenção é a chave da transformação. O gesto físico é apenas o canal. O poder real está na consciência, mas há um segredo ainda mais profundo, e poucos conhecem. O mal não precisa ser temido, ele precisa ser compreendido. Porque o mal, na visão dos cabalistas, não é uma força autônoma, e a ausência da luz. Assim como o frio é apenas a ausência de calor, e a escuridão é apenas a ausência da luz. Quando você reacende sua chama interior, toda sombra se dissolve, e é por isso que os sábios sempre diziam: a melhor defesa é a expansão da alma. Quanto mais luz você gera, menos espaço sobra para qualquer escuridão agir. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como ativar essa luz interior, mesmo que você sinta que ela está quase apagada, e como usar princípios secretos da Cabala para transformar qualquer energia negativa em força espiritual, em crescimento e até em prosperidade. Agora que você sabe como identificar e neutralizar uma energia negativa, chegou o momento mais poderoso de todos: transformar a escuridão em luz. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que nada na criação é desperdiçado. Mesmo aquilo que parece mal, dor ou traição, pode se tornar uma fonte de crescimento e elevação, se for compreendido com consciência. Os cabalistas chamam isso de Ithapcha, o poder da transformação. Eles diziam que o verdadeiro sábio não foge da sombra. Ele a observa, entende sua origem e a converte em combustível para a alma. Porque onde há dor, há energia concentrada. E se essa energia for purificada, ela se transforma em luz multiplicada. Um antigo mestre contou certa vez sobre um jovem que havia sido enganado por um amigo de confiança. Ele perdeu dinheiro, reputação e paz. Mas em vez de se entregar à amargura, ele procurou seu rabino e perguntou: "Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo?" O rabino respondeu: "Porque você precisava aprender a diferença entre confiar nas pessoas e confiar na luz. Aquele que confia nos homens se decepciona. Aquele que confia na luz nunca é traído." O jovem, então, começou a estudar a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, e aprendeu que cada perda, quando compreendida espiritualmente, devolve algo maior. Ele trabalhou, reconstruiu sua vida e, anos depois, ajudou dezenas de outros que haviam passado por situações semelhantes. O golpe que o destruiu se tornou o propósito que o transformou.
Esse é o segredo. Quando você eleva sua consciência, a energia negativa perde o domínio sobre você. Ela deixa de ser um veneno e se torna remédio. Os cabalistas dizem que o mal é como o fogo. Queima quem não sabe usá-lo, mas aquece quem entende sua natureza. Por isso, quando alguém te machucar, te enganar ou te der algo que te fez mal, não devolva com raiva. Faça o oposto. Use aquilo como uma oferta espiritual de crescimento. Pergunte-se, o que essa situação quer me ensinar sobre mim mesmo? Essa simples pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de vítima e te coloca no trono do discernimento. E é nesse momento que a verdadeira luz aparece. Porque quando você entende, o universo entende com você. A Cabala explica que o mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno. Se você está cercado por pessoas que te drenam, talvez seja a hora de curar algo dentro de você que ainda permite essa vibração. Quando você muda internamente, o que é de fora não te toca mais. Um rabino uma vez disse: Deus não te protege tirando os inimigos do caminho. Ele te protege tornando você intocável. E isso acontece quando você aprende a transformar o veneno em sabedoria, a dor em entendimento e a ofensa em evolução. E se você está se perguntando, mas por onde eu começo? E comece perdoando com consciência. O perdão, na visão da Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, não significa concordar com o que aconteceu. Significa quebrar o laço energético que ainda te prende àquilo. É dizer, eu não aceito mais carregar essa energia comigo. Perdoar é se libertar, e quem se liberta se ilumina. E quando a luz volta a brilhar em você, tudo muda. As pessoas certas se aproximam. As oportunidades voltam a fluir. E até os erros do passado se reorganizam para o seu bem. Nos próximos minutos, eu vou te revelar o segredo mais profundo dos antigos sábios. Como atrair apenas pessoas e situações alinhadas à sua luz espiritual e afastar, sem esforço, tudo o que não vibra na mesma frequência. É o que os rabinos chamavam de lei da afinidade energética, e quem entende isso muda completamente a qualidade da própria vida. Os antigos sábios judeus ensinavam que nada na vida acontece por acaso. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um espelho. Cada situação, um reflexo. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, chama isso de lei da afinidade energética. Em outras palavras, você não atrai o que quer, você atrai o que é. É por isso que certas pessoas parecem viver cercadas de traições, mentiras e desgostos, enquanto outras caminham entre os mesmos perigos, mas permanecem intocáveis. Não é sorte, não é destino, é vibração. O universo, segundo a Cabala, responde à sua frequência interior. Se o seu coração vibra em desconfiança, você atrai pessoas falsas. Se vibra em carência, atrai quem te usa. Mas se vibra em luz, pureza e discernimento, apenas o que vibra no mesmo tom consegue se aproximar. É por isso que o primeiro passo para não aceitar o que vem da escuridão é elevar a sua frequência espiritual. Não há amuleto mais forte do que uma mente em paz e um coração grato. Quando a alma se alinha à luz, ela cria ao redor um campo invisível, um escudo de pureza. E quem tenta atravessar esse escudo com intenções erradas simplesmente não consegue. Há uma história sobre o rabino Levi Yitzhak, que vivia numa pequena vila. Certo dia, um homem invejoso tentou amaldiçoá-lo em público, lançando palavras de ódio e maldição. Todos esperavam que o rabino respondesse, mas ele apenas sorriu e disse: as palavras que saem da escuridão não encontram morada na luz. No mesmo instante, o homem começou a gaguejar e não conseguiu continuar falando. Ele tentou, mas era como se algo travasse sua voz. A multidão ficou em silêncio. O rabino então se levantou e explicou: quando você se conecta à luz divina, nenhuma sombra te alcança. Ela pode te cercar, mas nunca te tocar. A Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que essa proteção não depende de rituais complexos, depende do estado interior.
Quando você vive com pureza de intenção, sem invejar, sem desejar o mal, sem revidar com ódio, você automaticamente se eleva acima da frequência onde o mal atua. A escuridão não pode subir onde há luz. Por isso, a maneira mais eficaz de afastar o que é negativo não é lutar contra o mal, mas aumentar a luz. É como entrar em um quarto escuro. Você não precisa empurrar a escuridão para fora. Basta acender a lâmpada, e há algo ainda mais profundo. Quando você eleva a sua vibração, você muda não só quem se aproxima de você, mas como o universo te responde. As oportunidades certas começam a aparecer. Pessoas sinceras se conectam, e até o que antes parecia um obstáculo passa a servir ao seu crescimento. É o que os cabalistas chamam de sincronicidade divina. O momento em que tudo na vida começa a fluir porque você se alinhou à frequência da luz. Mas para viver nesse fluxo, é preciso fazer algo que muitos não fazem: vigiar o que você sente em silêncio. Os sábios diziam: o pensamento é uma semente, a emoção é a água, a ação é o fruto. Se dentro de você há ressentimento, medo ou raiva, o solo da alma se torna fértil para energias negativas. Mas se dentro há fé, amor e gratidão, o campo espiritual floresce, e nada do exterior consegue murchar o que vem da luz. E talvez você tenha percebido, as pessoas que mais sofrem por aceitar o que não deviam são aquelas que mais ignoram os sinais da alma. O corpo sente, o coração avisa, o ambiente muda, mas elas insistem em racionalizar, dizendo: é só impressão minha. A Cabala ensina: nada é só impressão. Se o coração incomoda, é porque a alma está gritando. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar esses sinais da alma. Os alertas espirituais que surgem antes de uma energia negativa entrar. E que, se ouvidos, podem evitar quedas emocionais, financeiras e até espirituais. Na sabedoria judaica, há um ensinamento antigo que diz: o que vem das mãos erradas pode apagar a luz de 1000 orações. Por isso, os sábios alertavam: não aceite tudo o que te oferecem. Nem presentes, nem conselhos, nem favores, porque nem tudo o que parece ajuda vem da luz. Os cabalistas, mestres da Cabala, a sabedoria mística e oculta judaica, ensinavam que há uma energia sutil em tudo o que circula entre as pessoas. Um presente pode carregar afeto ou inveja. Uma palavra pode curar ou amaldiçoar. Um gesto de ajuda pode ser apenas uma corda invisível, amarrando a tua alma à energia de quem o ofereceu. E é por isso que o verdadeiro sábio, antes de aceitar algo, fecha os olhos e pergunta à alma: essa energia me aproxima da luz ou me prende à sombra? Porque a alma sempre sabe. Sempre. O problema é que o mundo moderno nos ensinou a duvidar da própria intuição. E quem duvida da alma abre a porta para o que é impuro. Os mestres diziam que o segredo da proteção não está em amuletos, nem em orações longas, mas em uma atitude simples: a consciência. Quando você está desperto, ninguém consegue te enganar. Quando você entende o valor da sua energia, você para de trocá-la por migalhas. E é nesse ponto que a verdadeira prosperidade começa. Porque prosperar, segundo a Cabala, não é acumular, mas saber o que deixar entrar. É escolher o que você permite ocupar espaço dentro de si. A luz divina não habita em quem vive de sobras espirituais, mas em quem sabe dizer não com sabedoria. Não por orgulho, mas por amor próprio. Não por medo, mas por consciência. Então lembre-se, jamais aceite o que te rouba a paz. Jamais aceite o que vem com culpa. Jamais aceite o que faz tua alma encolher. E se algum dia você se sentir confuso, lembre-se deste último ensinamento dos sábios. A luz nunca pede para ser aceita. Ela apenas brilha. Quem precisa implorar para ser recebido não vem da luz. Proteja a tua energia. Honre o que há de divino dentro de ti. E nunca se esqueça: o silêncio da alma é mais poderoso do que 1000 vozes do mundo.